Uma sala silenciosa, com luz suave, como se estivesse em um templo interior. No centro, 3 cadeiras ao redor de um pequeno baú de madeira. Lá dentro, repousa um velho ursinho de pelúcia, gasto pelo tempo. O baú está entreaberto. Há silêncio e escuta. Há partes de nós que nunca cresceram. Ficaram ali, presas no tempo. Não por escolha, mas por necessidade. Quando a criança dentro de nós sentiu que ser autêntica era perigoso, ela criou máscaras. E essas máscaras cresceram no nosso lugar. Tornamo-nos adultos funcionais, mas emocionalmente órfãos de nós mesmos. A psique, então, se divide. O adulto finge que não sente. A criança, enterrada, grita em símbolos, em sonhos, em doenças, em medos. Chamam isso de imaturidade emocional. Mas talvez seja apenas a infância inacabada tentando ser ouvida. A maioria de nós não teve permissão para sentir tudo o que sentia. Fomos ensinados que amor se merece. Que chorar é fraqueza. Que raiva é falta de educação. E para sobreviver ao abandono, silenciamos a alma. Mas o corpo se lembra. O inconsciente guarda cada lágrima engolida como um sussurro esperando o momento certo para voltar. Por isso, muitos adultos não entendem sua tristeza, seu vazio, sua autoexigência cruel. Porque ainda são crianças, tentando ser aceitas por pais que já não estão ali. A cura começa quando você reconhece que aquilo que te faltou nunca foi culpa sua. Você não era fraco. Era só humano. E estava sozinho demais para ser verdadeiro. Chamamos de o transtorno o que, muitas vezes, é apenas uma adaptação ao abandono. Você se tornou aquilo que o ambiente exigiu, não o que sua essência desejava. E agora paga o preço, ansiedade, vícios, autocobrança, isolamento. Mas há algo que ninguém te disse. Aquilo que você aprendeu a fazer para sobreviver e não precisa ser o que te define para sempre. A criança ferida dentro de você não quer controle. Ela quer presença. Ela quer ser escutada sem pressa. Sem julgamento. O trauma não é o que te aconteceu. É o que você precisou esconder, porque era grande demais para um coração tão pequeno suportar sozinho. Mas agora, você pode voltar lá. E não para salvar aquela criança. Mas para segurá-la pela mão e dizer, agora, eu estou aqui com você. Por que minha mãe chorava quando eu dizia o que sentia? Muitas crianças se tornaram adultas cedo demais porque seus pais eram frágeis demais. A dor delas era sempre menos importante do que o humor da casa. Então aprenderam a calar para manter o amor por perto. Mas o preço do silêncio é alto. Ele se transforma em insônia, em gastrite, em perfeccionismo, em solidão. A criança que não pôde falar vira um adulto que não sabe pedir ajuda. Se eu tirasse nota boa, meu pai sorria. Se errava, ele sumia. Assim nasce o arquétipo do herói ferido. Aquele que acredita que só será amado se for impecável. E vive tentando ser perfeito, não por vaidade, mas por medo. Medo de não existir sem aplauso. Medo de ser rejeitado se falhar. Mas nenhuma alma suporta ser personagem por toda a vida. Uma hora, e a dor vaza. Eu fazia de tudo para ser bom, mas mesmo assim apanhava. O trauma é menos sobre o que te bateram. E mais sobre o que você teve que engolir para continuar sendo amado. Você aprendeu a se desconectar do seu próprio corpo, das suas emoções. Aprendeu a sobreviver sendo invisível. Mas agora, como adulto, talvez você não saiba mais como se permitir existir por inteiro. Por isso o trabalho não é um consertar para a criança ferida. É criar um lar seguro dentro de você e onde ela possa, pela primeira vez, simplesmente ser. Cada um de nós carrega dentro de si um quarto onde a criança se escondeu. Ela não foi embora. Ela apenas aprendeu a não fazer barulho. Mas o corpo dela ainda treme cada vez que alguém ergue a voz. O coração dela ainda congela quando você sente que pode ser rejeitado. E você confunde isso com timidez, com ansiedade, com insegurança. Mas é só ela e tentando avisar que ainda dói. A cura começa quando você se torna o adulto que ela precisava naquele tempo. E pergunta: o que você está sentindo agora? Essa criança não quer conselhos. Ela não quer ser educada. Ela quer ser acolhida. Ela quer ouvir, você não precisava ter sido tão forte. Ela quer saber que não foi louca por sentir demais. Por chorar demais. Por desejar colo enquanto o mundo pedia desempenho. Muitos pais deram o melhor que podiam. Mas isso não apaga o que faltou. E não há vergonha em reconhecer a ausência. Porque onde houve negação, ainda pode haver presença.
A criança interior não é um símbolo de fraqueza. Ela é a origem da alma. É onde vivem a espontaneidade, a sensibilidade, a imaginação. Mas quando ela foi ferida cedo demais, o ego construiu uma prisão. Chamamos isso de impersona. Uma máscara aceitável para sobreviver. Mas toda máscara é também um túmulo. E a individuação, o caminho da alma adulta. É o processo de abrir a porta e deixar essa criança respirar outra vez. Não como dependente, mas como essência. Você se pergunta por que se sabota toda vez que algo bom acontece? Por que sente pânico quando alguém se aproxima demais? Ou por que repete sempre os mesmos relacionamentos, como se o enredo estivesse escrito antes mesmo de você amar? É porque a criança ferida dentro de você ainda escolhe suas respostas. Ela não quer ser magoada de novo. Então se esconde em defesas que parecem adultas. Distanciamento. Cinismo. Autoexigência. Mas são só disfarces para o medo de ser abandonado outra vez. E o destino de quem não olha para a criança é se tornar um adulto que vive exausto tentando não sentir. A maioria dos vícios não tem nada a ver com prazer. Tem a ver com alívio. Com o desespero de preencher o vazio que foi deixado pela ausência de amor autêntico. Com a tentativa inconsciente de silenciar uma dor antiga que nunca foi validada. Comida. Sexo. Trabalho. Redes sociais. São formas de anestesia. Mas a dor anestesiada e não é curada. E cada vez que fugimos dela, ela encontra um novo caminho para nos alcançar. Geralmente no corpo. Na mente. Nos vínculos. Ou na sensação de que viver é suportar, não estar. Há uma ferida secreta que quase ninguém ousa confessar. Há de nunca ter se sentido visto como realmente era. Você pode ter sido elogiado por ser inteligente, bonzinho, forte. Mas, quem te enxergou quando você estava triste, com medo ou frágil? Essa é a dor mais profunda da criança adaptada. Ter sido amada pela máscara, não pelo ser. E então, na vida adulta, você busca incessantemente por validação. Mas sente que nunca é suficiente. Porque o que você realmente quer é que alguém diga: eu vejo você. Mesmo quando você não está sendo útil. A criança interior não é um inimigo a ser derrotado. Ela é um mensageiro, um guardião de memórias profundas, que carregam também a chave para a sua liberdade. Quando você se permite olhar para ela, não com olhos de julgamento, mas de compaixão, algo se desloca. O ego, esse espelho embaçado pelo medo, começa a se limpar. E a sombra, aquela parte rejeitada de si mesmo, revela sua face mais humana. A individuação não é se livrar das dores do passado, mas integrá-las, acolhê-las, torná-las parte da sua história sagrada. Pois só assim a criança que nunca morreu poderá finalmente se tornar um aliado, não uma prisão. O caminho para essa reconciliação não passa pela força. Passa pela escuta. Pelo permitir-se sentir o que foi negado. Por entender que o vício, a compulsão, a ansiedade, são gritos de um sofrimento que nunca teve voz. Você não está quebrado. Você está incompleto, mas não por culpa sua. E a cura começa no abraço que você dá para essa criança interior, dizendo: eu estou aqui. Você não está mais sozinho. Só assim se desmontam as defesas e se constrói uma nova forma de existir, mais leve, mais inteira. A verdadeira revolução interior é essa. Deixar que a criança que você foi possa finalmente se expressar. Deixar que ela chore, brinque, sinta raiva e medo, e seja ouvida. Pois é na voz dessa criança que se encontra a autenticidade perdida. Quando o adulto aprende a acolher esse passado ferido, ele encontra um espaço onde não precisa mais lutar para ser aceito. Não precisa mais carregar o peso das expectativas nem o silêncio do abandono. A cura não é esquecer o que dói, mas dar um lugar para essa dor dentro de si, transformando em força e em verdade. É um gesto radical de amor próprio, o primeiro passo para ser inteiro. Não há cura sem confronto. Não há liberdade sem dor. O que chamamos de sombra não é o inimigo que nos quer destruir, mas o guia que o mundo nos fez rejeitar. Quando paramos de lutar contra nós mesmos, começamos a descobrir uma vastidão interior, onde a criança ferida pode finalmente brincar, cantar e existir sem medo. A sombra nos chama para dentro, não para nos perdermos, mas para nos encontrarmos. E esse encontro é a semente da transformação. Permita-se ser vulnerável. Permita-se sentir o que até hoje foi reprimido, silenciado, escondido. A infância que nunca terminou dentro de você não é um peso a carregar, mas uma parte sagrada da sua existência. E só quando reconhecemos essa criança com amor é que podemos começar a curar as feridas que nos aprisionam. Cada passo nesse caminho é um ato de coragem e amor próprio, o mais importante que você pode se oferecer. Você não fracassou. Você apenas tentou ser alguém que não era. E está tudo bem.
O que importa agora é que a criança interior, essa presença silenciosa e eterna, saiba que está segura para se mostrar, para sentir e para existir. Que ela encontre no adulto que você é hoje um aliado, não um juiz. Assim, a verdadeira infância começa, não a que foi roubada, mas a que você escolhe construir a partir de agora. E isso, meu amigo, é o começo da verdadeira liberdade.